Evangelho de João, irmãos, vamos lá. Evangelho de João, nós temos aqui o conhecimento desse, chamamos ele de João o Evangelista, ou conhecido como João o Apóstolo de Jesus Cristo. Ele tem alguns livros de sua autoria. Quais são eles? O Evangelho de João, nós temos primeiro, segundo e terceiro João, ou primeira, segunda e terceira carta de João, e Apocalipse, que é o o livro das revelações, que é composto e escrito também por João, o evangelista, aqui também. Nós temos ele como sobrenome João Marcos, né? E esse autor aqui, ele é filho de Tiago, quando Jesus os escolheu lá no lago de Genezaré, em Lucas capítulo de número 5. Nós temos que tomar algumas diligências para estudar esse evangelho, porque nós os consideramos um evangelho completo. Ele traz a explicação de quem era Deus, depois nascimento de Jesus. Nós temos a separação de apenas os milagres sendo contados, depois entra-se os capítulos para as pregações de Jesus, que seria a inserção das parábolas, e do capítulo 14 ao capítulo de número 18, eu tenho o último sermão de Jesus, ou os últimos sermãos de Jesus, que fora constituído no Evangelho. Do capítulo 19 para frente, eu tenho a prisão, crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Irmão, qual é o propósito do Evangelho de João? O propósito que ele escreve aqui, nós vamos ver que ele enfatiza 3 palavras que é praticamente colocada nesse Evangelho aqui. Quais são elas? Primeira palavra, sinais. A segunda palavra, crer. E a terceira palavra, vida. O que era vida para João? Se os irmãos observar ao longo deste Evangelho, você vai ver que juntamente traz a compreensão da maneira como João os emprega em seu evangelho, e aí nós poderemos obter o conhecimento prático do conteúdo do livro. O Evangelho de João é o único evangelho que quer demonstrar como é que funcionou Jesus, sendo ele nascido de uma mulher, e como é que funciona a pregação, que era simples, clara e objetiva, e como é que isso funciona na prática. Então o Evangelho de João, eu tenho o que nós chamamos de teoria, e que nós temos na prática. Se você observar, quando nós ainda hoje vamos entrar nas aulas para falar do livro de Atos, os irmãos vão ver que não adianta apenas eu pregar o Evangelho, eu tenho que demonstrar como ele funciona na prática. Então, em um culto, como é que é composto um culto? Lembra do panorama do Antigo Testamento? O culto era baseado e é baseado pelos bereanos. Eu expliquei isso nas aulas do panorama do Antigo Testamento, e vou tornar a explicar quando a gente entrar em Atos. O culto, ele é composto de uma seguinte liturgia. Então, tudo que foge dessa liturgia não tem como o Espírito Santo de Deus operar. Por quê? Porque tem que estar insercido essa administração do culto. A primeira virtude, irmão, culto não pode ser bagunçado. Como é que a gente vê um culto bagunçado? Daqui a pouco a gente fala, mas vamos lá. Nós temos algumas então explicações de João, como é que funciona teoria, aprendizado e prática. Como é que ele vai nos ensinar na teoria? Primeiro, são através dos sinais. O Evangelho de João é o único evangelho que ele começa dizendo: olha, no princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os seus. Mas no princípio era o Verbo, nós sabemos, é aula de língua portuguesa, é tudo aquilo que dá para conjugar. Então, por exemplo, agora faltou um verbo, vamos lá. O verbo amor, eu amo, tu amas, ele ama, eles amam, nós amamos. Tudo que eu consigo conjugar dentro
dos pronomes eu considero verbo. Então, quando nós vamos ver aqui, João nada está dizendo, nada mais explicando o capítulo 1 de Gênesis. Então, João conhecia a palavra. Ele está então dizendo, olha, no princípio era o verbo, ó, lá atrás, Deus, no seu alto e sublime trono, pelo poder da palavra, ele falou, haja céu, houve céu. E nessa questão, você lembra que nós ficamos 4 meses falando a respeito da criação, e 3 meses a gente parou lá no inferno, a gente não conseguia sair de lá. Por quê? Porque o princípio da palavra, quando Deus disse haja céu, nós vemos que Paulo ele descreve que há 3 céus. O primeiro céu é esse aqui atmosférico que a gente vê, essa coisa poluída. Passando dele para cima, eu saio para o espaço sideral e eu saio do globo terrestre. Passando e saindo para o globo terrestre, nós vamos chegar no segundo céu, que é onde é o paraíso ou é o seio de Abraão. Seio de Abraão, então, irmão, não dá para mim descrever que eu vou morrer aqui, alcançar a salvação e eu vou para o céu dormir. Qual é a graça de eu morrer e dormir no céu, irmão? Não dá para mim dizer isso aqui. A Bíblia cita que o paraíso é um lugar de descanso, mas lugar de descanso, eu posso descansar em vários lugares aqui do Brasil. Quando você tira férias, você viaja para algum estado, algum lugar, você tira um período para descanso. O céu, saímos daqui, vamos para esse seio de Abraão. Lá estão quem? Estão Isaías, Jeremias, Amós, está todos os que morreram e alcançaram a salvação em Deus, lá neste segundo céu. Quando eu olho para o terceiro céu, que é onde o trono de Deus está, eu não consigo ver o trono, porque resplendor da glória de Deus toma todo o segundo céu. Então, você vai observar o seguinte, que quando Deus, no capítulo 1, disse haja céu, houve o primeiro, o segundo e o terceiro céu com o trono onde ele habita. Entende? Então João está querendo lembrar isso aqui. Você já imaginou um dia, irmã Loriane, ter a oportunidade para pregar e ela vai ler o capítulo 1 de João? No princípio era o verbo. Você viu que dá uma pregação? O princípio era o verbo, criação. O verbo era Deus. Irmãos, vários homens na Bíblia tentaram descobrir quem é Deus. Quer uma prova disso? Vamos lá. Isaías capítulo 40. Quem é esse? Observa sempre a pergunta, que ao final da tarde senta no globo terrestre, balança os seus pés e chama cada estrela pelo nome. Ele desenrola o céu como cortina, faz delas tenda, para dentro delas poder habitar. Quem é esse? Que a terra é o escabelo dos seus pés. Você vai observar mais adiante no capítulo de número 43, que ele vai descrever no verso 13, ainda antes que houvesse dia. Então, antes de ele dizer, olha, haja céu, observa, você tem aqui a divisão já de dias. Então, antes disso, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Na Bíblia Sagrada, a única pessoa que pode usar o pronome possessivo dizendo eu ou minha, quem é? É só Deus. Por quê? Porque ele tem esse veemente poder. Quando você vai dizer, olha, no princípio era o verbo, criação, o verbo era Deus, aí nós vamos ver quem é esse. Provérbios capítulo 30, verso 4. Quem é esse que sobe rapidamente aos céus e desce? Para o vento com o punho, pega toda a água do mar, guarda no bolso da vestimenta. Sabes o nome dele? Sabes o nome do filho dele? Aí você vai perguntar para mim, você vai, não sei. Davi também tentou declarar isso no Salmo 24, no verso 7. No verso 1 do Salmo 24, ele diz assim, ele começa dizendo, do Senhor é a terra, o verbo, no princípio, está falando de princípio, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o céu, o mar e tudo o que nele habita. Tudo ele criou, tudo ele formou. Montanhas sobre o vasto mar findou. Aí ele vai chegar no verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta, quem é o Rei da Glória? O Senhor, o Deus de Israel, ele é o Rei da Glória. Então versos 7, 8, 9, sempre a mesma pergunta, quem é o Rei da Glória? Então isso aqui já dá para entender, no princípio era o verbo, então o verbo, criação, o verbo era Deus. Quem é esse Deus? Então João está descrevendo, olha, quem é
esse que todos os profetas falaram que viria. Eu vou descrever para vocês quem ele é, o que João está querendo dizer. Então, no princípio era o verbo era Deus, o verbo... esqueci, calma aí. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Está contido, é algo que anda junto, companhia, amizade. Verbo estar é algo de companheirismo. Então a Bíblia vai começar a demonstrar aqui que Jesus vai vir para quê? Para estar. No Antigo Testamento ele estava. O Espírito Santo de Deus usava. Só que ele descia, usava o profeta e depois, quando se retirava do profeta e voltava para a glória. Assim que era o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então João está querendo dizer, olha, ele veio, mas ele veio para habitar, para estar, para tomar conta de, é o que João está querendo dizer. E ele termina, no princípio era o verbo, criação, o verbo era Deus. Quem é esse Deus? O verbo estava com Deus, ele vai permanecer. O verbo se fez carne e habitou entre os seus. Ele vai dar continuidade do que ele está falando, desse estar, deste manter, deste operar. Ele vai tentar explicar isso. Até aqui tudo bem? Estão me olhando com umas caras assim que eu estou ficando preocupado, mas está tudo bem, né? Então vamos seguir. 3 coisas no Evangelho de João você tem que aprender. Primeiro, sinais. O que é sinal? Irmão Danilo, o que é um sinal? Tirando um sinal vermelho que a gente não respeita depois das 10 da noite. Sinal. Irmão André, o que é sinal? Sinal? É. Deixa um sinal do que ela fez. Jesus fez um milagre. Ele deu um sinal por intermédio de milagre. Que vem da parte de Deus. O senhor está tão filosófico hoje. Tem outro sinal também, sinal verde. Não, esse aí, esse no Brasil não funciona. Tá, vamos lá, irmãos. Por que eu pergunto? Os irmãos têm que diferenciar o que é sinal, o que é marca. Você está andando de bicicleta, a coroa da corrente entrou na sua perna, cicatrizou, ficou o quê? Uma marca. Ah, eu tenho um sinal. Não, você tem uma cicatriz, é marca. Certo? Quando Paulo apanha, né? E aí ele vai escrever, olha, eu trago em meu corpo as marcas de quem? Do Evangelho, as marcas de Cristo. Então Paulo não vai dizer, olha, eu trago em meu corpo um sinal. Não, sinal é totalmente diferente. A palavra é usada por João para descrever o que o irmão André explicou e terminou dizendo, milagre de Jesus. Palavra milagre, nós vamos entrar na palavra crer. Milagre é milagre, só acredita quem tem fé. Agora eu pergunto para você, se existisse amor entre toda Israel, Judá e até hoje, se existisse o amor perfeito, precisaria de milagre? Vamos observar assim, olha, se a igreja vivesse um amor perfeito, não precisaria de milagre. Por quê? Porque aquele que estava enfermo, logo, se existe amor perfeito em Deus, logo a pessoa já seria curada. Se existisse milagre, não teria dissensões. Se não teria dissensões, logo não teria pessoas magoadas, mas todas com o coração alegre em Deus. Então o que João está tentando ensinar aqui, ele quer demonstrar amor. O que é amor? Tanto é que ele é conhecido como um apóstolo o apóstolo do amor. João quer deixar bem claro o seguinte, olha, que os milagres narrados, sobretudo com a revelação de Jesus Cristo, vai demonstrar que ele realmente é quem? O único que pode operar milagres. Então o que é sinal? Sinal é o que Jonas passou. Tanto é que quando Jesus entra no templo, a Bíblia vai descrever assim, que chega alguns fariseus e diz, Senhor, dá-nos um sinal que tu és o Filho de Deus. Aí a Bíblia vai descrever que Jesus olha para ele e diz assim,
vocês não creram, e vocês não crê no paralítico que anda, no cego que enxerga, e nem no surdo que ouve, quanto mais eu vou vos dar algum sinal que eu sou filho de Deus. E tem mais, se vocês querem crer em algum sinal, creiam no sinal de Jonas. Aí todo mundo parou, Jesus virou as costas e foi embora. Aí daqui a pouco vem os discípulos, um comentando com o outro: o que Jesus quis dizer sobre o sinal de Jonas? Observa que aqui Jesus está dizendo, quanto tempo Jonas passou dentro do ventre do peixe? 3 dias. Jesus está falando da sua ressurreição, ele vai morrer e ressuscitar entre 3 dias. É o maior sinal que eles poderiam crer. Aqui nós vemos algumas indagações, e olha, o povo é tão incrédulo que o povo ainda era Jesus, eles pediam sinais. Chegou um fariseu e perguntou para Jesus assim: Senhor Jesus, com que poder você opera esses milagres? Aí Jesus disse assim para ele: eu te respondo se você me responder uma pergunta também. Aí os fariseus disseram: tudo bem, o senhor pergunta, pode perguntar o que o senhor quiser. Aí o fariseu pergunta para ele assim: olha, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Aí os fariseus saíram da presença de Jesus e foram comentar: olha, se a gente dizer que o batismo de João era dos homens, a população vai nos bater, porque eles criam que João era um profeta. E se nós dissermos que é de Deus, aí nós vamos estar glorificando esse Jesus aí, e nós vamos perder, porque isso que ele prega não é verdade. Então ele volta, olha para Jesus, os fariseus, e diz: olha, nós não sabemos. Aí Jesus, curto, grosso e objetivo, olha e diz: tá bom, então também não vou te responder com que poder eu opero tais milagres, se você não pode me responder uma coisa simples. Então sinais está relacionado a milagre, ao que Jesus opera, certo? Ao poder que ele tem para operar milagre. Agora uma pergunta: Deus, Jesus, o Espírito Santo dá poder a crente? Sim. Justifique sua resposta. Sim, porque acontece vários sinais também através de pessoas. Que através do culto, através daquelas pessoas que estão pregando, são curadas. Isso eu creio que é poder de Deus na vida do crente. Revestimento do Espírito Santo, poder na vida do crente. Marcos capítulo 16, do verso 17 a seguir, está dizendo assim: olha, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão ao que crer. Que sinais que Jesus está falando aqui? Milagres, certo? Então, observa que quando ele vai entrar no verso 18, ele está dizendo assim: eu vos dou, em meu nome, eu vos dou o quê? Poder. Para quê? Expulsar demônio, colocar mão sobre os enfermos e eles serem curados, falar em novas línguas, e se porventura tomar alguma coisa mortífera, não vos faria dano algum. Então, irmão, para que a palavra de Deus, essa palavra que todos nós carregamos e pregamos, para que ela tenha poder, eu preciso de uma coisa: o que? Revestimento do Espírito Santo. Isso aqui é a teoria. Qual é o alvará? O alvará que eu tenho, a licença que eu tenho para operar milagre: ser cheio do Espírito Santo, receber um revestimento do Espírito Santo, que nós vamos comentar ainda hoje lá em Atos 2. Então é isso que o próprio João ele quer demonstrar. A Bíblia vai nos demonstrar, através dos milagres de Jesus, a própria natureza de Cristo. Então aqui, lá na página número 34, você tem aí 7 milagres que ele vai demonstrar a natureza, que ele é Deus, que o Cristo é Deus. Primeiro milagre: transformação da água em vinho, o poder de Jesus sobre a qualidade. Tem muita gente que fala: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Tá bom, aqui nesse milagre ele prezou pela qualidade, mas nós temos outro milagre que ele vai prezar pela quantidade, porque aonde há poder de Deus, palavra divina, revelação e transformação do homem interior para o homem exterior, nós temos quantidade. Então aqui no Antigo Testamento, aonde você vê um milagre semelhante a esse? Água transformada em vinho. Semelhante, parecido. Quem operou? Oi? Vamos lá.
A água transforma em vinho. Nós já comentamos aqui esse milagre, né? Vamos comentar de novo, dar uma pregação isso aqui? Vamos lá. Maria, parente de Zebedeu, os pais de Tiago e João. No capítulo 2 de João, quem vai casar é quem? O próprio João. Certo? Se é João que vai casar, ele já não está na festa. Então, o pai de João fala para Maria, que era sua parenta, para ela organizar a festa. Ela calculou bonitinho, mas deu errado. Deu tudo errado. Só que ela convidou Jesus. Quando ela vai até Jesus, e ela fala assim, Jesus, o vinho acabou. Nós temos que saber interpretar. Lembra da aula anterior que eu falei, irmãos, olha, estudem, leia o sentido literário da frase, do versículo, leia. Não entendi, para. Martim Lutero ficou 8 horas em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não vos glorie nas suas próprias obras. 8 horas para descobrir. Olha, gente, eu não preciso pagar indulgência para me receber milagre, é de graça. 8 horas. Aí o crente vai pregar, vem para a igreja. E aí, primeiro, o pastor não deve avisar o obreiro que vai pregar. O senhor pode pregar domingo que vem? Não, louva a Deus, seu pastor faz isso. Mas não, por quê? Porque o obreiro tem que estar examinado. A Bíblia diz, olha, o obreiro ele tem que ser examinado e experimentado na palavra. Então, quando faltar, na hora lá do louvor, o pastor olha para o obreiro e diz, você vai pregar hoje. Imagina se ele disser isso, né? Já imaginou? Por quê? Porque, irmão, é dever, eu estou falando só do obreiro, mas do cristão, mas é dever do cristão examinar a Escritura todo dia. Mas isso hoje não acontece. Não acontece por quê? Porque se o pastor falar 15 minutos para mim, você vai pregar, além de acontecer isso, ele vai ter que limpar a cadeira, que além eu vou fazer umas coisas, e eu vou infartar, então ele vai ter que orar por milagre e ainda tirar a cadeira do púlpito. Por quê? Tem que estar experimentado na palavra. E outra, você é obreiro, o Espírito Santo de Deus fala o dia que você vai pregar. Você já vem com a palavra no coração ardendo, certo? Então, se você observar aqui, é por isso que eu falo, estudem o sentido literal do texto que você vai pregar. A gente vê cada aberração por aí, mas vamos para lá. Aí Maria chega e fala, Senhor, o vinho acabou. Irmão, você já foi num casamento? Que aí está lá o casamento acontecendo, aí o noivo chega para um convidado e fala, ó, o refrigerante acabou, você pode buscar para mim? Você já viu isso acontecer? Não, você nunca viu. E se viu, é terrível, tá bom, você já viu, tá bom, não precisa dizer que você já viu, mas tá bom, aconteceu isso. Só que era Jesus se levanta, ele vai dizer assim, o que tenho eu contigo, mulher. Jesus não está sendo ignorante com Maria, a frase original está dizendo, primeiro ele se levanta e fala, senhora, vírgula, posso fazer do meu jeito? Jesus não está sendo mal criado. Primeiro, palavra senhora, Jesus está se referindo a Maria como mãe. Então aqui, Jesus já está dizendo e guardando lá o mandamento, né? Honrarás o teu pai e a tua mãe. Era Jesus, mas ele está dizendo, senhora, posso fazer do meu jeito? Ela permite. O interessante é que toda comida sai da cozinha. Na entrada de cada casa tinha talhas. Cada entrada tinha 6 talhas. As casas mais pequenas tinham 4 talhas. Essas talhas, a unidade de medida era metretas. Essas metretas cabiam em média 80 a 120 litros de água. Para que ela servia? Para 3 coisas que João quer mostrar. O que? Lembra? Sinais, crer e vida. Ele também vai mostrar sempre em 3 coisas, demonstrando a cristologia. O que João está querendo mostrar? Quando eu ia na casa de alguém, eu lavava as mãos para poder entrar. Por quê? Porque tudo que eu tocasse na casa do meu irmão, não queria que fosse amaldiçoado, se alguma vez a minha mão já foi amaldiçoada. Quando eu entrava lá, eu também lavava os pés. Para quê? Para mim poder entrar e não trazer maldição de algum lugar que eu passei
ou pisei. E a terceira coisa, pegava água e lavava a cabeça. Para quê? Não quero que quando eu entre lá, eu traga nenhum pensamento de derrota ao meu irmão. Entendeu? Só que a festa entrou, ninguém foi para abençoar o casamento, todo mundo foi para comer. Porque as talhas estavam vazias, estava podre, ninguém limpou as talhas. Aí a Bíblia fala que Jesus olha para o garçom, porque Maria deixa avisado: faça tudo quanto ele vos disser. Aí os garçons chegam para Jesus, e aí Jesus se levanta. Agora Jesus vai dizer alguma coisa: vai lá fora, enche as talhas de água, pega desta água e leva para o mestre-sala. Jesus não mandou ele lavar a talha, Jesus não mandou fazer nada, ele só mandou encher de água, certo? Ele encheu de água. Imagina o garçom, Maria calculou errado, acabou com o casamento de João, ainda vai fazer essa nojeira. Imagina, encheu a talha, ele pegou e levou ao mestre-sala. O mestre-sala nada mais do que um conhecedor de bebidas. Ele prova do vinho e ele fala: interessante, toda festa que eu vou, servem primeiro um melhor vinho, quando todos já estão saciados, servem um inferior. É tipo os casamentos de hoje, começa com coca, vai caindo para suquita, termina no Dolly, né? E se fosse no Paraná, terminava com Jesus ou Guaraná. Ele fala: olha, porém vocês deixaram para servir o melhor vinho agora. Observa aqui no texto, quando você lê, tem um parênteses e está dizendo assim que o garçom ou o servente, ele entrega aquele vinho, a Bíblia não cita taça, mas eu vou utilizar, entrega aquela taça de vinho ao mestre-sala, a Bíblia abre um parênteses e diz assim: e não sabia ele da onde tinha tirado a água. Fecha parênteses. Agora imagina o mestre-sala olhando para o garçom e dizendo: gostoso, tá bom, né? E o garçom perguntando: se você souber de onde esse trem vem, até frieira deve ter aí dentro. Mas Jesus transformou, tá maravilhoso. Imagina alguém lavando a cabeça e a caspa caindo lá Mas tudo bem. Aí Jesus quer ensinar o outro princípio aqui. Qual é? Aquilo que você torna-se como imundo, impuro, sujo, quando eu transformo, eu limpo, purifico, restauro e regenero tudo o que precisa. Então todo o milagre que você vai ver no Evangelho de João e nos outros evangelhos, sempre tem uma explicação. Aquele leproso não vem até Jesus e fala: Senhor, se o Senhor quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Aí Jesus fala: eu quero. Não, tem uma explicação para isso. O que Jesus queria ensinar através do milagre? A pessoa sofreu, Jesus curou. O que Jesus quer ensinar através do milagre? É isso que nós precisamos analisar no Evangelho de João. Então aqui, esse primeiro milagre aqui da transformação da água em vinho, nós vemos que Jesus, ele quer demonstrar que nós chamamos de qualidade. Ele tem poder, o poder de Jesus sobre a qualidade. Então, aonde aparece isso aqui? Você lembra da rocha que Moisés tocou? O que saiu da rocha? Quando você toca numa rocha, sai o que? Nada. A mesma coisa aqui. Quando você toca numa água, ela vira o que? Tangue? Não vira nada. Por quê? Não nada. Então a qualidade que Jesus quer demonstrar é que de uma rocha, lá no Antigo Testamento, Moisés tocou, tocou, né? Ele feriu a rocha e saiu o que? Água cristalina, potável e pura. Aqui Jesus está transformando uma água imunda. Imagina se tivesse frieira que o pé descascasse assim dentro da água. Enfim, mas estava e pura, e ele transformou em um vinho puro, bom e de boa qualidade. Qualidade. Segundo milagre que Jesus quer demonstrar é a cura do filho do nobre. Que filho era esse? O centurião, né? O poder de Jesus sobre a distância física. Observa que Jesus, ele é um Deus tão poderoso, aqui no Evangelho demonstrado, que ele não precisa ir a determinado lugar para ele operar um milagre. Aonde aconteceu isso no Antigo Testamento? A cura de Naamã. Eliseu estava presente quando Naamã mergulhou? Então aqui está revelando que Jesus, ele é o próprio Deus.
Por quê? Porque ele operou na vida de Naamã, ele está operando na vida do centurião agora. Aí o centurião diz apenas uma palavra, o meu criado há de sarar. Jesus, vai-te em paz, porque em toda Cafarnaum eu não achei um homem com tamanha fé. E aí o menino foi curado. O terceiro, a cura do homem que não podia mudar sua situação. O poder de Jesus sobre o tempo. Aonde acontece isso no Antigo Testamento? Isaías profetizando ao rei Ezequias, o relógio volta alguns graus, né? Para mostrar que ele era Deus, e aqui para mostrar que o nosso Jesus era o próprio Deus. Quarto, multiplicação dos pães e peixes, o poder de Jesus sobre a quantidade. Primeiro, tem muita gente que tem quantidade, mas não tem qualidade. Quando Jesus ele multiplica, além de ter quantidade, tem qualidade. Onde acontece isso aqui no Antigo Testamento, da quantidade, próprio maná, irmãos. O maná dava o tempo exato, era para um dia. Então de segunda a quinta-feira, melhor, de domingo a quinta-feira, eu saía pela manhã, estava parecendo um orvalho, eu pegava o maná, comia. Se eu guardasse para outro dia, ninguém aguentava ficar dentro da minha tenda, por quê? Cheiro de podre, parecia que um boi havia morrido dentro da minha tenda. Então, quando chegava na sexta-feira, Deus mandava uma porção dupla. Por quê? Para a sexta e para o sábado, porque o sábado era, né? Guardarás o sábado, lá no mandamento. Aí você observa, quando ele guardava de sexta para sábado, porque acontecia de não apodrecer, então eles comiam, acabava-se a quantidade de sábado, e no domingo pela manhã já estava lá no orvalho. Aí tem muitos crentes que pregam errado, dizendo, o povo era um povo ruim, caía lá o maná e Deus falou, não guardei lá e comia. Não, se eu pegasse na sexta, guardasse de sexta, pegava a quantidade da sexta e do sábado, e não apodrecer de sexta para sábado, é claro que eu, não apodreceu, né? Fazer um teste de domingo para segunda, se dá certo. Então não era que eles eram rebeldes, não é porque eles entendiam que de sexta para sábado eles guardaram, não apodreceu, vamos guardar um pouco mais, mas fizeram isso uma vez só. E aí eu tenho esse milagre aqui de quantidade. Quando Deus vai mandar um renovo espiritual ou derramamento de espírito de Atos 2, não é para um, é para todos. Quantos estavam dentro do cenáculo? Aproximadamente 120, certo? Quantos saíram de lá cheio? Aproximadamente 120, certo? Então é errado. E aí nós voltamos aqui de novo a explicar. Se eu estou num ambiente onde está mais pessoas, eu estou na direção do culto, eu não posso orar, meu Deus e meu Pai. Eu falo, nossa, como eu sou individualista. Então é nosso Deus e nosso Pai. Eu estou recebendo aqui agora. Não, estamos recebendo aqui agora. Se você estiver recebendo, você vai ter que compartilhar. Porque aqui nós estamos vendo a quantidade. Deus manda exato. Não é para um nem para dois. É para todos que estão dentro do ambiente. Lembra da tenda da consagração? Davi estava cheio, ele profetizava para um e todo mundo lá estava cheio. Chegou a primeira tropa de 50 soldados, o quê? Que não estava sentindo o que eles estavam sentindo. Foram tocar em Davi, um começa a olhar para o outro e profetizar, dizendo assim diz o Senhor. Mais 150, a mesma coisa. 50 centuriões, a mesma coisa. Saul chega lá marchando, já profetizando. Por quê? Porque quando Deus manda, a quantidade é para todos. Ou o maná só foi para Moisés? Então os irmãos têm que analisar isso também. O quinto milagre, caminhar sobre as águas. O poder de Jesus sobre as leis da natureza. Nós temos alguns milagres que desafiam, a natureza. Jesus andou em cima da água, irmãos. Aí todo mundo fala, mas Pedro, olha lá, Pedro, olha que era Pedro. Ele pode ser Pedro, mas foi o único homem depois de Jesus que andou em cima da água. Tenta andar em cima da água. Pega um transatlântico no final do ano com o Roberto Carlos, e aí você vai lá, desce e anda em cima lá do Oceano Atlântico. Não anda? Milagres? Você, Robertão. Agora, imagina, você aqui, no Antigo Testamento, onde eu tenho leis que desafiam a natureza. O nosso Deus, ele não
está sujeito às leis físicas e químicas. Por quê? Lei química diz: na natureza nada se cria, mas tudo se transforma. Quem escreveu isso foi Lavoisier. Já não pode bater, porque lá no Gênesis 1, Deus disse haja, ele criou, tirou do nada e fez alguma coisa. Já não está sujeito a esta lei. A lei da física de Galileu Galilei diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Você me explicar como Filipe, o evangelista, pregou no caminho de Gaza e teletransportado foi para Jerusalém, assim, aí a gente conversa, mas aquela contrária não tem. Esses milagres aqui entram dentro de um atributo de Deus chamado transcendência. O que quer dizer a transcendência de Deus? Ele não está sujeito a nenhuma lei física e química humana. O tempo, por exemplo, do céu para baixo é para nós. Aí nós temos o tempo Kairos de Deus, que não é o nosso tempo. Por quê? Pedro disse: um dia para Deus é como 1000 anos. Já imaginou se o nosso Jesus atendesse igual o INSS? Você chegasse lá assim: quando eu preciso de uma vitória, ele diz: olha, pelo horário volte amanhã. Daqui 1000 anos ele iria te atender. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Ninguém consegue explicar esse tempo de Deus. Agora o nosso eu consigo. Por quê? Ele é dividido em séculos, em décadas, em anos, em meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, milissegundos, milésimos de segundos. Isso eu consigo calcular. Agora o tempo de Deus eu não consigo. Então, alguns milagres, por exemplo, o mar abrir no meio, desafia a lei da natureza. Certo? O ferro do machado flutuar, desafia a lei da natureza. O próprio Jordão abrir, fogo cair do céu, né? Se fosse igual ontem no Ceará, né? Você ia ver a turbina da Gol lá pegando fogo, talvez caindo, mas não era caindo do céu, era o avião que estava explodindo. Porém você observa o seguinte: Deus fez fogo cair do céu, uma labareda, e consumiu o holocausto. Certo? O dilúvio mandou tanta água que inundou, né? Mas isso aí não pode contar com milagre, né? Que se chover em São Paulo a gente também fica imerso igual o dilúvio. Não, mas prosseguimos. Então esses milagres aqui prova que Deus desafia a lei da natureza. Milagres na época de Jesus. Bartimeu não tinha o globo ocular, e quando ele abriu o olho já estava com tudo lá dentro, e o povo dizendo: agora ele vai ser apedrejado, porque não tem, arrancaram, gente. Aí ele abriu o olho assim: Jesus, eu estou te vendo. Desafia a lei da natureza, e nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada. E o sexto, a cura do cego, o poder de Jesus sobre uma situação sem solução. Nós já acabamos de dizer aqui a respeito de Bartimeu. E nós temos aqui também a ressurreição de Lázaro, o poder de Jesus sobre ou sob a morte. Então nós vemos, irmão, Lázaro está podre, 4 dias já morto. Jesus chama ele para fora, ele vem com vida. Filho da viúva de Naim, já contamos aqui algumas teses colocadas, foi ressuscitado. A filha de Jairo, ela se levanta, senta, e Jesus fala: dá para ela de comer. Quem é que acaba de voltar da morte come, né? Mas Jesus fazia essas coisas para deixar o povo pensando. Então aqui demonstra a natureza de Jesus. No Antigo Testamento houve alguma ressurreição? Houve várias ressurreições. Então, várias ressurreições houve, e você observa o seguinte, que aqui é para mostrar o quê? Que Cristo Jesus era o próprio Deus. Então isso aqui são sinais, são milagres, certo? Tipo uma perna crescer, Deus tem poder para fazer isso? Tem. Agora, por que ele não faz? João vai ensinar a segunda coisa, que é o crer. Crer. O que é crer? Você vai dizer para mim, é ter fé, mas você só conhece os sinônimos da fé, que é Hebreus capítulo 11, o verso 1. Ora, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a causa daquilo que se espera. No verso 6 de Hebreus 11 está dizendo: ora, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Tiago vai dizer o seguinte assim: porque a fé sem obras ela é morta. Então você conhece sinônimos de fé, mas enfim, o que é fé? Eu vou dizer o que era, né? Porque nós não temos. Alguém consegue me explicar o que é fé? Vocês estão tão mudos hoje. O que é fé? Fé.
É crer. O senhor está filósofo hoje, André. Crer aquilo que não enxerga. O senhor me citou, essa é verdade. Mas o que o senhor me disse praticamente é um comentário de Hebreus 11 primeiro. A fé é firme fundamento das coisas que não se vê, as causas daquilo que se espera. Essa passagem da Bíblia. Tá, então. Sobre aquela que o próprio Jesus disse, né? Bendito é aqueles que não viram e creram. E creram. Né? Porque ele estava dizendo, vocês estão vendo e não estão crendo, né? Jesus disse, bendito é aqueles que não viram e creram. Para mim, essa é a maior fé. É você não enxergar, você crer que vai acontecer em cima daquilo que você nunca viu na sua vida. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio Que ele existe e é galardoador daqueles que o temem e o buscam. Hebreus fala isso também. Praticamente, o que o senhor me falou está exato, está certo, mas como eu coloco isso na prática? Nós vamos ver aqui. A prática não é você persistir naquilo mesmo você sabendo que... Isso seria perseverança. Persistindo, que nem o centurião que chegou até Jesus, ele não sabia se Jesus ia curar, ele tinha ouvido que Jesus curava, mas ele foi até Jesus. E ele falou para Jesus que ele não era digno de receber Jesus na casa dele, só uma palavra, e ele creu, ele persistiu naquilo. Isso entraria na perseverança. eu acho que Mas nós vamos entrar em... da mulher cananeia é maior ainda, porque Jesus cita da fé. Né? Cita da fé. Que aí Jesus vai falar diretamente da fé quando ele fala, vai, a tua fé Te salvou. né? Curou a tua filha, né? Nesse caso do centurião, Jesus disse que é igual a ele. Não tinha. Mas o que é? Nós estamos dando testemunho de quem teve. Mas como é? O que é? Onde tem? Como é que eu consigo? Oi? Onde tem? Primeira coisa, como é que eu vou fazer outra pergunta já. Como é que eu alcanço o testemunho? Você lembra que o livro de número 1, o livro de número 2 eu falei sobre testemunho, você lembra, né? Eu batia tanto a respeito disso, mas hoje não pode, que a gente está sendo gravado. Enfim, então hoje eu estou mais light. Mas vamos lá, o que é testemunho? Como é que eu alcanço testemunho? Através das ações. E agora como é que eu... Tudo isso dá testemunho. Agora, como eu alcanço? Alcanço fé. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Vamos estudar esse capítulo, porque a nossa geração é uma vergonha para esses homens, os heróis da fé. Hebreus 11. Por que a nossa geração é uma vergonha? Porque colocam coisas em um amuleto para a pessoa ver, para a pessoa acreditar. E eu não preciso disso na Bíblia. Nunca precisei. A epígrafe do texto diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Observa que quando você lê o capítulo 11, você só observa nos exemplos, não na natureza, não da onde ele vem, não da onde ela vem. Se você observar, você vai para a natureza mesmo, na forma científica, você observa que uma árvore, você olha ela inteira, olha o caule, olha a raiz dela, olha as flores, olha as folhas, olha o fruto, você olha a natureza dela. Se o casco é duro ou não, se é novo ou não. Agora, a natureza da fé está aqui na sua frente e você não viu. Primeiro, aí você observa, quando chega no verso 2, porque por ela os antigos alcançaram o quê?
Testemunho de um cristão só vem por intermédio da fé. Se ele não tiver fé, ele não é crente. Já começa aí. Quando você observa outras Bíblias, está escrito assim, ó, galerias dos heróis da fé, onde a gente leu aí sobre a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Então, se eu estou falando de uma galeria, você vai no museu, todas as salas tem a obra de alguém lá, Pedro Álvares Cabral, tem uma escultura dele, tem embaixo alguma coisa que descreve, ó, Pedro Álvares Cabral, nascido em dia tal, morreu no ano tal, aí quem é ele? Aí isso, fez isso, proclamou a independência, e foi. Você vê a história, ele fez alguma coisa para ser conhecido. A fé é a mesma coisa. O que esses homens fizeram para ser conhecido? Acreditaram no poder de Deus sem duvidar. Então a natureza da fé, primeiro, não pode haver dúvida. E sabe por que a nossa natureza é uma vergonha? Porque nós pregamos e ao mesmo tempo duvidamos daquilo que pregamos. Jesus sempre falava assim, ó, vai em paz, porque grande é a tua fé. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, dizendo assim, ó, aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, menor semente do mundo, porém dá a maior árvore do mundo. Aquele que tiver fé, crer e não duvidar, dirão a esses montes, sai daqui e lança-se ao mar, e assim vos será feito. Jesus ainda diz, se tiverdes. Então ele já prova que alguém não tem. E essa pessoa que não tem problema. Ela vai buscar o revestimento do Espírito e vai alcançar o dom da fé, descrito no livro de 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 12. Então, se você observar aqui, observa, verso 3, só a pequena frase, ó, pela fé. Verso 4, pela fé. Verso 5, pela fé. Verso 7, pela fé. Verso 8, pela fé. Verso 9, pela fé. E assim você vai indo até você cansar. Você sabia que esse capítulo 11 ele nunca termina? Por quê? Porque nós temos que entrar para a galeria dos heróis da fé. Esses homens aqui, a Bíblia vai dizer aqui, ó, que Josué, pela fé, tirou e derrubou as muralhas de Jericó. Muralhas pequenas, elas eram tão altas em cima e eram tão largas que tinham casas e ainda passava carroça de bois em cima da muralha. Aí a Bíblia fala assim, ó, Josué, ele andou 7 dias primeiro, 7 voltas, as 7 primeiras, sozinho. Aí Deus fala com ele, amanhã você vai pôr o povo para marchar, levita na frente, sacerdote, você e o povo. Só que uma coisa eu peço, o quê? Ninguém vai falar nada. Vai ser 6 dias em silêncio. Agora no 7º dia, quando eu falar para você, aí você diz. Por que Deus mandou o povo não falar nada? É que a nossa geração fala muito e demonstra pouco sobre o Evangelho. Que é a prova disso? A vergonha do nosso Evangelho, onde muitos dizem que Deus está operando milagres, quando Deus não está operando milagres, eles estão pagando alguém para andar. Me prova na Bíblia Sagrada ou qualquer outra história, Josué tinha uma picareta? O povo tinha uma picareta? Depois do 7º dia ele caminhou, Deus disse, diga para trocarem as trombetas. Tocou as trombetas, Josué gritou, o povo repetiu o grito, e ó, é algo normal, acontece todo dia. O chão abriu, a muralha desceu inteira, irmão. Deus não explode nada não, senão machucava o povo, tá? Desceu a muralha inteira, e eles passaram por cima da muralha, porque ela desceu inteira. Os historiadores da arqueologia comprovam que ela está inteira. Inteira, você sabe? Ó, ela desceu inteira. É tipo as estações do metrô, da linha amarela, ela afunda inteira. A muralha afundou inteira, irmãos. Não dá para me explicar isso. Tem 3 apóstolos que correm gritando em volta dela. Sim. Um pedaço. Corre um pedaço, diz a Bíblia, um pedaço. Ele não tinha uma picareta, ele ouviu a voz do Senhor. Agora, aqui, ó, pela fé, Noé, 120 anos, não chovia, só sol, céu azul, e ele lá construindo uma arca.
E Deus falou para ele, ó, vai chover. E imagina se ele chegasse lá no outro dia, Senhor, quando vai chover? Hipótese alguma ele perguntou isso a Deus. Ele construiu a arca, betumou a arca e entrou na arca. Aí a Bíblia cita assim, ó, e quando foi fechado a porta por dentro, que ele fechou, Deus fechou por fora. Então o céu se cerrou. Sabe o azul bonito do céu? Fechou, irmão, ficou tudo negro e começou a chover. Depois de 120 anos. Pela fé, homens aqui, ó, fizeram o fogo não ter poder. Faz esse teste na sua casa, você chega lá, liga uma boca do fogão, põe a mão em cima, vê se queima. Não, se não queimar, é porque você tem fé. Esses homens foram jogados vivos e amarrados dentro da fornalha. E quem os jogou morreu pelo calor da fornalha. Desamarraram, eles levantaram e andaram dentro do fogo. Quando o rei manda chamar, eles saem, o rei faz questão de cheirar a roupa, e não tinha cheiro de fumaça. Pela fé, Daniel, jogado na cova dos leões, um animal feroz, com fome, não comeu Daniel. Pela fé, o que esses homens tinham? Daniel era igual um toureiro, ele era domador de leões, por isso que o leão não comeu ele. Fé. Eles ouvem, creem em Deus e não duvidam do que Deus faz. Não podemos ir muito longe, vamos falar de alguns outros do século XX. Não se importava se Deus não fizesse. Hoje é tudo crente Muito bem lembrado. Tanto é que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim, ó, fica tu sabendo, ó rei, que nós não se prostraremos a outro Deus. Se nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se não quiser, também não vai nos livrar. E eles iam e Deus operava o milagre, que era fé, confiança total, testemunho. É por isso que eles estão aqui. Chegamos no século XX, nós tem um livro dos heróis da fé, só que já é voltado ao século XX. Nós temos outros irmãos, como John Wesley, um homem tímido que se retira por 3 dias a uma pequena praça para orar, só porque ele ia pregar num domingo de manhã. Hoje o crente vai pregar, ele não está nem aí, ele faz tudo que é, xinga a esposa, bate no filho, ou vice-versa, e chega na igreja e diz, Deus, me dá uma palavra, o quê? Como espancar a esposa? Os 7 passos de como dar na cara do vizinho porque se o povo fosse assim, dava para pregar isso. Só que não, a Bíblia vai descrever que ele se retirou, orou, chegou de manhã em casa, se arrumou e foi para a igreja. Ele era tão tímido que ele pregava com a lamparina na mão esquerda, escreveu o sermão, que ele tinha medo de errar, então ele escreveu tudo o que Deus queria que ele falasse, e ele começou a ler, tipo com a Bíblia sobre o rosto, que ele tinha vergonha, e estava cheio, e ele escreveu o maior sermão, e o mais conhecido no mundo, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele começa a falar disso, o povo começa a olhar para a igreja, e ele começa a ver o inferno. É como se os bancos da igreja estivessem descendo para o inferno. Os presbíteros da igreja, um grudou na perna dele, dizendo, não, nós não podemos ir para o inferno. Eles viam. E agora a gente prega, imagina, vou pregar sobre o inferno, será que alguém pelo menos imagina como ele é? E é isso que João está querendo ensinar. Então quando ele está dizendo crer aqui, ó, é sem duvidar, porque ou você acredita em Deus ou não acredita. Jesus, ele dá essa certeza, ele deixa bem claro, uma pessoa não pode adorar a 2 senhores, ou adora um e aborrece o outro. Uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, ou jorra doce, ou jorra água salgada. O livro de Apocalipse capítulo 3 está descrevendo assim, ou você é quente, ou você é frio, que morno também ele não tolera. O nosso Deus, ele gosta de trabalhar com 2 tipos de crente, aquele que está vazio e aquele que está cheio. O que está cheio ele faz transbordar, o que está vazio ele limpa e enche. Agora, crente que está pela metade, Deus nem olha, porque já está condenado ao inferno. Por causa da fé. Então, nós vamos ser salvos pelo quê? Pela graça, o favor imerecido. Segunda coisa, pela fé. Então, irmãos, olha, toma cuidado com a tua fé, a tua devoção a Deus. Por quê? Porque talvez ela está te levando para o inferno e você não está sabendo disso.
Você quer uma prova disso? Olha o que esses homens fizeram na história. Aqui, ó, a Bíblia vai dizer que a palavra crer, o nosso comentarista vai dizer aqui, ó, que ela é a mais citada por João em seu livro. Ela é mencionada 98 vezes e é sempre apresentada sob a forma de verbo. Então, no original não vai aparecer fé, vai aparecer crer. Eu creio, eles creram, nós cremos. E a prova do nós é que todos que iam até Jesus recebiam o milagre e iam para sua casa com o milagre. Então é a forma de crer, sem duvidar, acreditar. Por quê? Porque é a fé que gera a terceira coisa que João quer ensinar, que é o quê? Vida. E o que é a vida aqui colocada por João? A Bíblia vai descrever que é quando nós passamos pelo novo nascimento. Sabe por que tem crente que se batiza, ele não consegue se libertar dos vícios? Porque o que gera vida é o que? A fé. Então a Bíblia vai descrever lá, aquele que crer, primeiro eu preciso crer em Deus, e for batizado, depois me batizo, o velho homem o sepulto, nasce uma nova criatura, o que Paulo ensina isso. Então aqui, olha, uma pessoa para ter uma vida regrada espiritualmente, ela tem que ser batizada crendo no que? No batismo. Se você pegar qualquer cristão hoje e disser, você creu no seu batismo? Não sei, não criei não. Mas não criei. Aí você observa que nós temos um índice enorme de o quê? De pessoas em um nível que está declinando para onde? Para o inferno. E é pessoas, não estou falando de não crentes, estou falando de pessoas batizadas, que tomam ceias todos os meses, e não falta uma ceia, que quando a trombeta soa vai para o inferno, porque não tem vida espiritual sadia. E é isso que João quer demonstrar. O quê? Ele quer demonstrar essas três coisas que nós estudamos aqui. Primeiro, sinais. Agora eu pergunto, como é que vai acontecer sinal se eu não tenho fé e a minha vida espiritual não é vida, é morte? Paulo demonstra que isso acontece até no tempo dele, na carta de Efésios capítulo 5, verso 14. Ele escreve assim, ó, desperta do sono e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que ele está querendo dizer? Olha, a morte espiritual ela começa dormindo. A pessoa já começa a dormir espiritualmente, abandona a fé, não quero mais não. Aí ela morre, aí ela está dentro da igreja sem saber o que está fazendo dentro da igreja. Você pergunta, como é que foi o culto? Foi bom. Quem pregou? Não lembro. Palavra lida? Não sei. Ué, para a pessoa não ter assim, ela tem Alzheimer, né? Que acaba um culto, não acabou nem em menos de uma hora, a gente pergunta, ela já não sabe. Porque ela não tem vida. Como nós queremos alcançar o que João está descrevendo? Esse evangelho genuíno, alcançar a Cristo, se nós não vemos sinais. Quais são os milagres? A Bíblia fala, Paulo diz, você que recebeu um milagre, conte ele, para quê? Para aumentar a fé dos santos. Como é que vai aumentar a nossa fé se a pessoa que vai orar por milagre, ela não tem fé? E o pior, ela não tem vida com Deus. Uma legião de demônio, Jesus olhou e disse, sai dele agora. Bom, a mulher cananeia, a filha estava endemoniada em casa. A Bíblia cita terrivelmente endemoniada, que a mãe teve que até trancar a casa. Ela foi até Jesus. Aí Jesus olhou para ela e disse, não convém que eu tire o pão da mesa dos senhores a dar aos cachorrinhos. Ela disse, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Aí Jesus olha para ela e diz, vai-te em paz, porque grande é a tua fé, tua filha não tem mais nada. Irmão, ele não chegou aí na casa da mulher, e o diabo saiu, você acredita nisso? Agora eu não sei quantas caixas de câmbio tem nos endemoniados de hoje, que o povo troca tanta marcha na cabeça, que a pessoa, às vezes ela foi liberta, e aí, quando ela está sã, aí está tudo bem, você pensa que ela está endemoniada, por quê? Sacudiram a cabeça dela tanto, que ela está tonta, e ela fica lá. A legião de demônio, tem uns que quer fazer arruaça, segura bem, fala, acabou. Você tem aula prática disso aqui, nessa igreja aqui, você já viu acontecer aqui. Precisou pegar corda para amarrar a pessoa?
Então nós temos aqui o esboço do livro de João, o prólogo, que é a história, a apresentação do Filho de Deus, o ministério público do Filho de Deus, confrontando indivíduos, confrontando as multidões, entrando em conflito com as multidões, o clímax do ministério público, ministério particular do Filho de Deus, a última ceia, o último discurso, a oração sacerdotal, ministério de sofrimento do Filho de Deus, traição e julgamentos, crucificação e sepultamento, ressurreição, a conclusão e o apelo final do Filho de Deus. Aí nós temos aqui uma divisão entre os ensinamentos de Cristo. Irmãos, Jesus ensinando, ele nunca deu resposta a ninguém. Jesus ensinando, alguém chegou, Jesus, o que é isso? Ele nunca deu uma resposta objetiva, ele fazia a pessoa pensar. A prova que ele fazia a pessoa pensar, a Bíblia vai descrever que chegou aquele jovem, e disse: Senhor, o que eu faço para herdar o reino do Senhor? Aí Jesus falou para ele que ele cumpria os 10 mandamentos sem errar em nenhum, mas faltava nele uma coisa. E ele diz: o que falta, Senhor? E ele conclui: falta uma coisa em você, pegue toda a tua riqueza, doe aos pobres e depois siga-me. Ele saiu triste porque ele era muito rico. Aí Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Só que a Bíblia nunca proíbe ninguém de ser rico. A Bíblia nunca falou que riqueza é pecado. A Bíblia está dizendo que quando você coloca no coração a riqueza, aí torna-se pecado. Certo? Então é isso que nós temos que deixar bem claro. Então nos ensinamentos de Jesus, irmãos, tem que aprender. Irmão, você nunca pode terminar uma pregação. Jesus nunca terminou um sermão. Por quê? Porque a pessoa ia para casa e dizia: o que ele queria dizer? Jesus falou sobre os fermentos dos fariseus em 4 versículos. Aí os discípulos em cima do barco, o que ele quis dizer? Será que ele está falando que a gente esqueceu de trazer o pão? Pensavam horas e horas. Depois de horas e horas, ele chamava o particular e explicava o que queria dizer. Então é isso que os irmãos têm que analisar sobre os ensinamentos de Jesus. Primeiro, para expulsar o demônio de alguém, não pode estar com um demônio. Porque assim, aí ela foi expulsar o demônio de uma mulher da igreja e foi poder no corpo dela. Aí ela tem que se suicidar. Por isso que eu falei para você. Foi revelado que ela não estava preparada para expulsar o demônio e tudo que tinha na mulher contra ela. Por isso que eu falei para você, para expulsar um demônio, não pode estar com um demônio. Então ela acaba? Se não demônio que expulsa demônio, é demônio. Então, irmãos, vamos lá. Para me expulsar o demônio, o que eu preciso? Primeiro, vida com Deus. Segundo, fé. Se eu tenho fé, eu não tenho medo do demônio. Quem tem medo do demônio aqui? Assim, não pode ter medo de um demônio. Não pode ter. Mas se tiver medo de demônio, você nem vai expulsar demônio. Isso é esquilo no monte. Pode. Não, mas esquilo pode, demônio não. Certo? Então, vida com Deus, fé. Porque se eu não tenho fé, irmãos, logo que se eu vou expulsar um demônio, eu vou duvidar se ele vai sair ou não. Observa-se que também é no nome de Jesus que se expulsa um demônio. Não posso olhar para a pessoa e falar: sai dela agora. Não, é em nome de Jesus. E outra coisa, quem vai expulsar demônio é a pessoa que vai expulsar demônio, Porque imagina a mente de um demônio. Um grita: queima. O outro diz: sai. O outro fala: está amarrado. E o demônio falando: eu queimo, saio ou fico amarrado? Jesus, aprenda com Jesus. Então isso aqui João quer ensinar. Sinais, crer e vida com Deus. Relação entre os sinais e o ensino de Jesus. Tudo que Jesus ensinava batia. Agora aqui vai pegar um pouquinho. Você vai falar sobre Pentecoste? Tudo bem, tem que ter batismo com o Espírito Santo no culto que você pregou sobre Pentecoste. Vai pregar de cura? Alguém tem que ser curado, senão... Falar de libertação? Alguém tem que sair liberto. Tem que bater. Jesus está ensinando isso.
ele prova que ele é o único que pode dizer que eu sou. Então ele está dizendo aqui, no livro de João revela 7 vezes ele declarando que é. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E aí nós temos aqui, as conversas. Você vê que sempre quando Jesus conversou com alguém, ele demonstrou que ele era. Primeiro com André, ele falou que era. Simão Pedro falou que era. Nicodemos falou que era. E aí nós vamos ver que ele vai conversando, e nesses discursos ele apresenta o poder e é verdadeiramente quem ele é. Ele faz o discurso dele no cenáculo, capítulo de número 14, ele dizendo: olha, não turbes o teu coração, credes em Deus, também crede em mim. Vou para o meu Pai vos preparar lugar, mas não vos deixarei órfão, porque eu voltarei a vós. E vou para o meu Pai vos preparar lugar, porque aonde eu estiver eu quero que estejais vós também. Ele vai descrevendo, ele vai falando, e termina no capítulo 18 falando a respeito do poder, da graça e do seu bendito nome, e termina lá com o prólogo e o epílogo, que é o quê? Que é o último, que ele vai chamar atenção ao leitor. Para quê? Para o final do livro e para a mensagem apresentada do Evangelho, que ele termina lá. Pedro, Jesus chamou ele pescando, Jesus foi crucificado, Pedro voltou a pescar e Jesus operou o mesmo milagre de quando Jesus havia chamado Pedro. Jesus faz ele fazer a pesca maravilhosa de novo, e aí chama ele para ser um grande pregador do Evangelho de Cristo. É isso que João quer passar. Então observa, nos 3 primeiros evangelhos, eu entendi para que tipo de pessoas específicos eles escreveram e detalharam esses milagres. O 4º evangelho, que é o Evangelho de João, ele pega os outros 3, monta, faz completo para ensinar você a ver sinais, a ter fé e a ter uma vida com Deus. Como é que eu vou para o céu? Pela minha fé. É por isso que ele está descrevendo: ora, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer uma igreja sem fé? 1ª carta e 2ª carta de Corinto, a igreja de Corinto tinha todos os 9 dons dentro da igreja: palavra da sabedoria, ciência da palavra, tinha profecia, interpretação, tinha tudo. Aí Paulo escreve a 2ª carta dizendo: tudo está bom aí, né? Tá, mas quem está pregando está em adultério. Culto está bom, tá, mas quem está pregando não dizima. O culto está uma benção, tá? Está saindo alguém andando, algum paralítico andando? Não. Por quê? Vocês fazem tudo e usam os dons de Deus em pecado. Aí o povo, aí quiseram matar quem entregou a carta, né? Coitado de Timóteo, irmãos. Além de estar sempre doente, ele teve que entregar a carta para a igreja de Corinto, quase morreu, mas Paulo falou, aí o culto melhorou. Quer um culto sem fé? O culto da igreja de Laodiceia, todo mundo dentro da igreja, e pá, e o Espírito Santo na porta: estou à porta e bato, se vocês deixarem eu entrar. Então toma cuidado, tá? Segue Jesus, anda com Jesus e tudo dá certo. Se algum dia, ou você já é meu aluno, se lá na frente eu escutar que o irmão André deu um beijo na mão do anel, não sei de quem, para receber um milagre, irmão André, eu vou pegar o carro do senhor e vou te atropelar acidentalmente 7 vezes, para ter certeza que o senhor morreu. Porque isso não existe. Só se você tiver de anel. Não pode, irmão, não pode, né? Não existe isso. Então, irmãos, sigamos o que João quer nos mostrar. É simples, claro e objetivo. Quer ver sinal? Creia. Quer uma vida com Deus? Creia. Tudo começa da sua fé. Aí você fala: eu não sou mais um mês, não sinto mais a graça. A culpa é de Deus? Não, a culpa é tua que você não tem fé. Então tenha fé, volte para o Senhor, faça o que o Senhor Jesus manda, que é simples, é só agradar a Ele. Você convida para ir na tua casa alguém que não te agrada? Eu não suporto aquela camarada, eu jamais vou tomar um café. Você convida? De igual modo, Jesus vai levar para o céu alguém que não agrada a Ele. Então toma cuidado com a tua fé, vê se ela ainda está viva, que se você não tiver fé, compre sandal 70, que você vai para um lugar bem quente. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.